As pessoas, elas estão inseridas dentro dos setores da economia. Nós temos três: setor primário, secundário e terciário. No setor primário, nós temos agricultura, pecuária e o extrativismo. Geralmente são os setores, né, as áreas do setor ali onde as pessoas mais plantam, cultivam e extraem. Então, por exemplo, o seu João cultiva soja, ele está no setor primário da economia. O setor secundário são as indústrias. Então, nós vamos pegar aquela soja lá que o seu João plantou, vamos mandar para a indústria para transformar. Então, setor secundário. E quando a gente vai lá no supermercado para comprar o óleo da soja, esse é o setor terciário, que nós temos o comércio e os serviços. Então as pessoas estão inseridas, os brasileiros, eles trabalham nesses setores da economia. É importante perceber que essa população, esses trabalhadores, podem ser divididos em algumas categorias. Nós temos população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que estão trabalhando ou procurando por emprego. Nós temos população não economicamente ativa, são aquelas pessoas que não trabalham e não procuram por emprego. E nós temos população economicamente inativa, que são crianças e idosos. Lembrando, pessoal, que eu falei agora do setor primário da economia. Esse setor primário, esse espaço rural, ele é modificado, transformado pela ação antrópica. Então, é preciso modificar para a gente cultivar e extrair dali o nosso alimento. Por volta da década de 40, teve um movimento que ficou conhecido como Revolução Verde. Os países mais desenvolvidos tinham o objetivo de vender pacotes tecnológicos como máquinas, sementes e insumos para os países em desenvolvimento. A justificativa de muitos desses países é que eles pudessem vender esses pacotes tecnológicos para que esses países em desenvolvimento comprassem essas tecnologias e pudessem aumentar a sua produção. Se aumentasse a produção, ia acabar com a fome, e que é um grande problema que esses países em desenvolvimento ainda enfrentam. Só porque nós vamos perceber que essa revolução verde, que era a venda desses pacotes tecnológicos para atender a demanda desses países em desenvolvimento e aumentar suas produções e acabar com a fome, não deu muito certo. Por quê? O problema não necessariamente está na quantidade produzida, porque os países em desenvolvimento compraram esses pacotes tecnológicos dos países ricos, aumentaram a sua produção, porém, essa produção ela acabava sendo destinada para o país desenvolvido, que tinha necessidade dessa matéria-prima ou desse alimento. Então, a gente vê que o problema de manutenção da fome não está ligado ao quanto se produz, mas ao destino do que é produzido. A Revolução Verde ela trouxe aspectos muito positivos, né? Então, o aumento da produtividade, a questão da maior segurança e de volume de alimentos. Porém, ela causou muitos impactos, né, como por exemplo, mau uso do solo, padronização de produtos que acabaram sendo produzidos. Então, eu tenho grandes propriedades que são voltadas e destinadas a cultivar apenas um único produto. E aí ela diminui aquele aspecto da policultura. Esse espaço rural ele é transformado e modificado e acaba enfrentando o que nós entendemos também como concentração fundiária. Esse termo, que vários países acabaram enfrentando, significa que, na sua definição, existe poucas pessoas com grandes faixas de terras, propriedades que ultrapassam aí os 15 módulos fiscais. E aí, devido a muitas pessoas considerarem que essa concentração fundiária ela é um problema e que precisa ser resolvido, e que existe uma redistribuição dessa terra, surgiu o que se entende como reforma agrária, que geralmente é representada por grupos e que defendem que tem que ter uma redistribuição dessas terras para garantir o direito, o acesso a esse espaço de produção. Esse é um assunto muito polêmico, uma vez que há pessoas que defendem que a reforma agrária ela é algo necessário, que as pessoas precisam ter acesso à terra para cultivar, mas outros já defendem que ela vai acabar interferindo no direito das pessoas de terem as suas propriedades, independente do tamanho, e que elas têm o direito, uma vez que elas pagaram por ela ou herdaram, e ninguém tem o direito de interferir nela, mesmo que ela não esteja produzindo. Então, esse espaço rural, ele também enfrenta o que a gente entende como produção familiar e como produção comercial.
A produção familiar geralmente é feita em pequena propriedade, um minifúndio, a mão de obra é familiar e o destino é para a própria subsistência. As pessoas utilizam ali do que elas colheram para que se alimentarem e depois vender o excedente. E já a produção comercial é uma produção em grande escala, grande volume, grande propriedade, geralmente com máquina e mão de obra muito especializada, e geralmente esse destino da produção é para o mercado externo, porque é mais lucrativo você vender para outro país e ganhar e receber em outra moeda, principalmente quando essa moeda é mais valorizada do país de origem. Então, nós temos produção familiar e a produção comercial, ambas são importantíssimas para a estrutura do nosso país, né? Mas vale lembrar que 70% do que chega no mercado interno do nosso país vem dessa produção familiar. Geralmente, o abastecimento interno depende muito dela, ok? Então é isso. É importante compreender esses setores da economia e dar mais enfoque nesse setor do espaço primário, principalmente o espaço rural, uma vez que ele é importante pelo abastecimento e pela sobrevivência de tantas pessoas dentro de um território de um país.